Entrando no ar. Andréia, querida, sempre prestigiando a gente. Estamos aguardando um pouquinho para a entrada de mais algumas pessoas. Uhum. Já entrou, Rodrigo, Andréia, querida, que saudades de vocês, da Bianca, sempre, sempre nos prestigiando. Obrigada, viu, Andréia? Bom, boa tarde, Mariana, nossa nutricionista, Semana Live é com você. Capricha, hein, Mariana? Nossos convidados têm sido maravilhosos. Muito bem. Boa tarde a todos. Bem-vindos a mais uma live do Colégio Evolve. Esta é a sexta live de uma série. Este mês todo temos lives programadas. E o intuito, doutor Henrique Klagner, Vivi, deve ser seu colega do seu marido lá no Einstein. Obrigada, doutor Henrique. Então, o objetivo das nossas lives é levar um pouco de conhecimento específico para as famílias que nesse momento estão com as crianças em casa. Já fizemos com o doutor Henrique, pediatra, com a Samira, psicopedagoga, com a Fernanda Herbela, delegada, e hoje estamos recebendo a queridíssima Viviane Gurfinkel, super doutora, fonoaudióloga, colega, amiga, parceira de muitos anos de caminhada, há mais de 30 anos, acredito que estamos juntas nessa caminhada. Vivi, Verdade. querida, boa tarde, obrigada por ter aceitado o nosso convite. Em meu nome, da Rosângela Rassegawa, muito, 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 muito obrigada. Bem-vinda. Obrigada, querida. Realmente, entre nós é uma parceria de muitos anos, é muito carinho, é muito respeito. Eu que agradeço a tua crença, a tua fidelidade, vamos dizer assim, né? A mim, a nossa equipe, ao método Padovan, o quanto nós já partilhamos isso com pais, com professores. E seguindo nessa missão de levar informação, né, Jurema? De nos ajudarmos uns aos outros. Isso mesmo. Eu estou vendo mais um Pai Nosso aqui que nos prestigia em todas as lives. Fernando, muito obrigada. Beijo nas meninas, beijo na Carla. Vivi, você é super doutora, tem um currículo belíssimo, é especializada em terapia, doutora em terapia intensiva. Você é sócia da renomada, mundialmente conhecida Beatriz Padovan, e vocês têm um método de trabalho que vocês denominam reorganização neurofacial, né? É isso, Neurofuncional. funcional. E eu, quando conheci esse trabalho seu, eu fiquei encantada, encantada, diferente de tudo que eu já tinha visto. Vocês não só tratam as crianças com problemas de fala, como eu vi vocês tratarem adultos que falam muito rápido, adultos que têm um tom de voz muito alto, e é um trabalho muito legal, focado na reorganização do desenvolvimento, né? Conta um pouquinho para nós desse seu trabalho e depois nós vamos falar do tema que nós vamos abordar hoje. Conta um pouquinho desse trabalho da reorganização neurofuncional. Então, a reorganização, eu digo assim, que eu acho que eu nem seria fonoaudióloga se eu não tivesse conhecido esse método ainda na faculdade, né? Então, a reorganização neurofuncional é um método desenvolvido por uma fonoaudióloga que, para mim, é a mãe dos meus conhecimentos, é uma mestra de vida, não só do método, mas de vida, pela sua humildade, pela sua ética e pelo seu estudo tão profundo para desenvolver um método assim. Então, assim, nós temos uma visão mais global do ser humano. Então, se o paciente
e nós trabalhamos com todas as idades, bebê, criança, adolescente, adulto, idoso. A Beatriz disse que a gente trabalha assim, de mamando a caducando. Então, Mamando a assim, caducando, mamando a boa. caducando. Então, assim, é um trabalho que o indivíduo chega, seja com uma questão de fala, de linguagem, de voz, de motricidade oral, qualquer queixa que for, e para nós, ele não é simplesmente uma boca que não está falando. Então, para nós, ele é um ser global. E é dentro dessa globalidade que o método Padova trabalha. Então, nós acreditamos assim na inter-relação da capacidade, de três capacidades e processos únicos do homem. A capacidade de andar ereto, do falar, essa fala articulada, e da organização do pensamento que só o homem tem. Então, para nós, esse processo do andar, do falar e do pensar, ele vai levando o indivíduo a uma organização neurológica que permite ao homem funções mais sofisticadas, como o desenvolvimento da fala, da linguagem e organização do pensamento. E tudo isso bem maduro, bem organizado, nós vamos ter um bom processo de aprendizagem, que é o que todos nós queremos, não só para os nossos filhos, mas na vida, porque a gente está sempre estudando, sempre se atualizando, sempre evoluindo. Então, a gente quer ter assim esse potencial da aprendizagem bem desenvolvido dentro de nós. Então, no método Padovan, a gente, da mesma maneira que a gente enxerga o indivíduo como um todo, nós também tratamos o indivíduo como um todo. Então, a primeira parte da sessão é uma recapitulação de movimentos neuroevolutivos que nós passamos durante o nosso desenvolvimento, que muito bem, como o doutor Henrique Klausner, estou muito feliz por ele estar aí assistindo, porque eu assisti a palestra dele e adorei muito, gostei demais, porque ele fala muitas coisas que eu acredito, né? Vamos começar assim por uma delas que ele falou, que é a questão da ontogênese. Ontogênese quer dizer assim, o homem dentro do seu desenvolvimento, ele, na verdade, a ontogênese recapitula a filogênese, ou seja, ontogênese é o homem dentro do seu desenvolvimento, ele recapitula o desenvolvimento das espécies. Então, lembro que ele falou muito bem isso, e isso fica muito claro, né? Quando está no útero materno, ele está boiando que nem um peixe, nadando que nem um peixe. Ele nasce, ele fica lá largadinho, que nem o doutor Henrique falou, que nem um sapo. Aí ele vai rastejar que nem um réptil. Ele vai engatinhar como um quadrúpede. Ele vai começar a querer se pôr de pé como um macaco, e aí, depois de 1 ano de vida, quando ele vence essa gravidade e se põe de pé, ele adquire uma capacidade única do homem, que é essa bipedestação, esse se pôr de pé e andar ereto. E quando ele faz isso, se põe de pé e anda ereto, que é consequência de sustentou a cabeça, rolou, rastejou, engatinhou, se pôs de pé com apoio e andou, é consequência de tudo isso, leva 1 ano para acontecer esse processo do andar, né? Porque precisa, assim, de toda uma organização que vai acontecendo postural e neurológica. Então, depois que ele se põe de pé e anda, ele tem liberado as mãozinhas, né? E aí vem do desenvolvimento motor global, ele começa a ir para motricidade fina, né? Então ele brinca muito tempo agachado, quando ele se põe de pé, ele já brinca agachado e tem as mãozinhas livres, não precisa mais apoiar para engatinhar, para rastejar, as mãos estão livres. Então, quando ele está agachado brincando, isso é importante muito, porque já fortalece a musculatura pélvica, já vai amadurecendo o controle do esfíncter vesical e anal, que é o que vem em seguida, né? No 2º ano de vida, a gente vai querendo esse controle, tirando a fralda, tudo isso. E aí, as mãozinhas estando livres, a gente precisa dar meios para essa criança se desenvolver, essa motricidade fina, porque vai do global para o fino, né? Então, e hoje isso é uma coisa, assim, um pouco complicada. Por quê? Porque as crianças estão muito presas numa tela, o desenvolvimento delas, né? Então, para começar, o bebê precisa estar no chão, precisa de espaço. Ele precisa ter espaço, senão ele vai rolar, não vai rastejar, não vai engatinhar.
E todas essas etapas neuroevolutivas que todos nós passamos, ninguém ensina nenhuma criança a passar. Isso vem imprimido no nosso programa genético, tá? Tem um objetivo de acontecer, que é preparar o corpo para ficar bípede. Então, é um objetivo postural, ele forma as curvaturas fisiológicas da coluna, forma os arcos plantares, e tem um objetivo neurológico, ele vai organizando e amadurecendo para funções que vem em seguida no segundo ano de vida o desenvolvimento da fala e da linguagem, e no terceiro ano de vida a organização do pensamento, como eu falei. E tudo isso vai dar base para um bom processo de aprendizagem. Então, hoje em dia, as crianças, como nós brincávamos na nossa época, Jurema, agora vão saber que a gente não é tão nova, né, Jurema? É. Nós Não vamos tem ter que entregar o problema. jogo agora, né? A nossa caminhada foi muito linda até aqui, né? Só 30 anos que a gente se conhece, né? Mas tudo É. bem. Então, assim, como é que era o desenvolvimento na nossa época? A gente trepava em árvore, a gente subia em muro, a gente ia na rua, a gente brincava de amarelinha, de caracol. A gente brincava aquela brincadeira do elástico, que as meninas punham na perna, né? E uma com as pernas, a gente ia pulando e fazendo aquela brincadeira com elástico. A gente brincava com Subia bola. em muros. Né? Tudo isso, né? Então, ordem, sem lugar, sem rir, sem falar, a gente brincava com a bola. Pulava muita corda, né? Muita corda, muita amarelinha. Os meninos bolinha de gude, ioiô, a gente brincava. Os meninos brincavam de estilingue. E aí, cama de gato, lembra aquele barbante que a gente tirava? Os saquinhos, né? Os saquinhos com arroz. Com arroz que a gente hoje chama das 5 Marias, que são 5 saquinhos. Exercício de coordenação viso-manual motora incrível. Então, eu penso assim, hoje é muito difícil a gente ver uma criança. Os espaços são menores, as mães têm... Ninguém mais deixa a criança brincar na rua. E tudo ficou muito virtual e digital. Então, é uma coisa, assim, muito preocupante para a gente que enxerga o ser humano como todo, que sabe a importância. O corpo está estático, né? O corpo não movimenta mais e é a mente, né? É a mente trabalhando o tempo inteiro. Isso. Você sabe que uma vez eu dei uma palestra numa escola e quando acabou para professores, né? E quando acabou a palestra, o professor de educação física chegou perto de mim e falou assim: Viviane, é incrível como hoje em dia o menino está jogando basquete e ele não vê que vem, ele não tem essa visão periférica que vem o ladrão pegar a bola dele no basquete, né? Por quê? Porque antigamente a gente com essas atividades, essas brincadeiras infantis, a gente desenvolvia a motricidade global e fina. Hoje em dia é tudo parado numa tela, então até o desenvolvimento visual, né? A tela que mexe, não é o olho, né? Praticamente, muito pouco. O olho mexe, mas é naquela telazinha. Então, assim, tudo isso que a gente chama de brincadeira infantil, desenvolvimento neuroevolutivo, essas etapas que a criança tem que passar e que ela vai passando por tudo isso depois, prepara lá para aprendizagem, para fala, para linguagem, para leitura, para escrita, para tudo que a gente quer que venha lá na frente. Então, assim, nós não temos como evitar a criança ter acesso às coisas eletrônicas hoje em dia, porque isso aí veio para ficar. Aliás, elas dominam melhor que a gente. Eu vejo criança... Agora veio para valer, né? Veio para valer e vai permanecer, né, Viviane? Exatamente. Mas que a gente não esqueça que a criança precisa brincar, precisa de desenvolvimento motor global, precisa de desenvolvimento motor fino, precisa desenvolver a parte visual, precisa desenvolver a parte auditiva. Então, tudo isso é muito importante. E a gente fica um pouco preocupado, porque hoje os consultórios de todos os profissionais estão muito cheios, porque realmente eles são bombardeados, né? E é uma coisa que prende eles de uma tal maneira que nada mais é interessante. Ler um livro não é interessante, brincar com brinquedos pedagógicos não é interessante, ir no parque, nossa, que coisa chata, né? Então, assim, dentro do método Padovan, a gente tem essa preocupação e essa visão e esse tratamento de uma forma global.
Viviane, com essa questão dos brinquedos virtuais, até a fala, né? Ela está contida, né? Não se conversa mais, né? Muitas vezes a gente está numa mesa ou num espaço com várias pessoas, ninguém conversa, está todo mundo nos celulares, interagindo com os celulares. Então, até a fala está comprometida, não é mesmo? Você não acha? Exatamente. E aí a gente vai num restaurante e para a criança ficar quietinha e deixar todo mundo almoçar, o que que os pais fazem? Que a gente vê. O Dá um celular. tablet, dá um celular, dá alguma coisa, Uhum. né? Então virou uma coisa assim, não, olha, para eu conseguir fazer as minhas coisas, ele tem que estar entretido. Onde que ele vai estar entretido? Paradinho, porque se ele estiver fazendo toda essa questão motora, que é o que eles precisam, né? Aí o que vai acontecer? Vai atrapalhar a gente, porque a gente tem que estar de olho, porque criança você tem que estar de olho o tempo todo. Então é uma coisa que Uhum. a gente tem que buscar um meio termo. Não adianta a gente falar, não adianta a criança não pode ter acesso a meios eletrônicos, porque no mundo de hoje não é real isso. Mas a gente precisa ter um meio termo, a gente precisa ter consciência do outro lado também, né? E aí, alguém Uhum. tá, tô vendo aí um monte de mensagem, que bacana que as pessoas estão participando, estão dando opinião, acho super legal, mas eu vi que alguém escreveu assim, precisa dar limite, precisa falar não, que foi outra coisa muito bacana que o doutor Klagner colocou, né? Então, hoje não, de uns bons anos para cá, né, vem vindo uma geração que tem muita dificuldade com o limite, com o não. E o não, o limite, ele dá segurança para a criança, é o contrário do que as pessoas pensam. É uma Nossa, doutor criança Henrique falou tanto sobre isso, tanto, e eu estava falou lá muito. assim, vibrando, e quero voltar a esse assunto, porque já colocaram aqui também, né? Então, assim, o Uhum. não, ele é necessário, nós não crescemos com tantos nãos e estamos aqui inteiros, e quantos nãos o mundo vai dar pra gente? E a gente tem que estar ereto e firme para aguentar e seguir em frente. E, Mesmo. e outra coisa, quando a criança, só associando uma coisa parecida, quando a criança está, às vezes, engatinhando e ainda não anda, muitos pais colocam a criança no andador. Ai, porque coitadinha, porque ela cai, ela se machuca. Isso é legal? Não é legal. Porque, primeiro, você antecipa uma fase que ela ainda não está madura para passar. Se ela tivesse Eu tenho madura. uma amiga no momento fazendo isso. Ela também é da área da educação, ela sabe dos efeitos nocivos do andador, mas ela não resistiu e o filhinho dela, de 8 meses, está em alguns momentos no andador. Ah, então depois você vai passar essa live para ela e ela vai ter uma outra consciência, porque o que que acontece? Quando você põe a criança está engatinhando, porque ela ainda não está madura, tanto neurologicamente como em termos posturais, vamos dizer assim, esse pezinho ainda não tem firmeza, tudo, é um passinho que vai levando ao passo seguinte, ela não está madura para se pôr de pé e andar. Mas aí você põe ela no andador e obriga ela. O que que acontece em geral quando a gente põe a criança no andador, quando ela ainda está na fase de engatinhar? Os pezinhos, né, na ponta dos pés. Ponta dos pés, ela ainda não tem firmeza para apoiar. Então já desenvolve, ela empurra com a pontinha do dedo, porque ela não tem essa firmeza ainda. Então, para que E tudo antecipar? isso, Viviane, atrapalha na fala no futuro? Não, não só, mas o Coisa. que que eu quero chegar? Esse cair e levantar que a criança passa sem um andador fortalece o querer da criança. Porque ela cai, levanta, cai, levanta, cai, levanta, ela se machuca, mas ela se põe de pé, levanta de novo, engatinha, levanta, cai. Isso fortalece o querer. E aí, o que que acontece quando o querer está fortalecido? Qualquer vento e tempestade na vida não te derruba. Porque na Nossa, vida a que gente é lindo. derrubado e a gente tem que ter querer fortalecido para levantar e seguir em frente. Então, Como a natureza é sábia, né? como a natureza é sábia, a Beatriz Padovella diz assim: aquele que segue o que a sábia natureza nos mostra e ensina tem menos chance de errar. A natureza é perfeita Uhum, e tudo que está nela uhum. também. Ô, Vivi, olha Hum. só que honra o doutor Yuri Gurfin, que está nos acompanhando. Que honra para Sério? mim!
Muito bom, Yuri, ter você aqui, Luciene, nossa secretária. Viviane, hoje, o tema da nossa live, cada vez que eu sento para conversar com você, que nós marcamos reunião, né, profissional, a Sempre. gente marca um período, porque uma hora é muito pouco. Esse assunto que você traz para a gente, quando você fala sobre ele, é muito apaixonante, né? Uhum. Porque os exemplos que você dá, as conexões que você vai fazendo, é tudo muito lindo isso, né? A gente observar o desenvolvimento, é deixar fluir, né? Deixar seguir a natureza que as coisas vão muito bem. E hoje o tema da nossa live é estimulação da fala e da linguagem. Então é assim, os pais estão em casa com as crianças, às vezes os avós, os tios, né? É, e algumas crianças já estavam com alguma dificuldade na fala e na linguagem, estavam em terapias, e essas terapias foram suspensas, algumas continuaram por videoconferência. Algumas crianças, as famílias já notam a criança apresentando alguma dificuldade na forma de se expressar, na conexão, né, do pensamento e da fala. O que você pode nos trazer para contribuir com essas famílias que estão em casa, para trabalhar com essa estimulação? Importante, primeiro, é explicar para eles a diferença da fala e da linguagem. São Sim, coisas totalmente distintas. Então, eu sim. queria que você, por favor, explicasse a diferença entre as duas e sugerisse o que os pais podem fazer para estimular fala e linguagem nesse período. Tá. Então, nossa, eu tenho tanta coisa para falar sobre isso que vamos ver, né? Que eu não esqueça de falar nada, tá tudo aqui dentro, assim. Se você esquecer, as Liga famílias para. mandam por direct, a gente passa para você, depois a Legal, gente marca uma legal. outra. Muito bom. Então, assim, a fala, na verdade, é a fonética, é o som. Então, a aquisição dos fonemas. Então, até que idade que a criança tem que adquirir tal fonema. Então, por exemplo, o primeiro fonema que a criança fala é pá, 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 tá? Então, a mãe fala, puxa, mas eu carreguei 9 meses, amamentei, em vez de falar mamã, fala papá. Então, isso é fisiológico, é normal. Vem o papá antes do mamã, depois vem o mamã, e depois tem toda uma sequência de desenvolvimento dos sons da fala. E os últimos que a criança adquire são, por exemplo, os fonemas R de barata, careta, pirata, ou porta, que a gente chama de arquifonema, porta, portão, torto. E os R's também dos grupos consonantais, que é o mesmo R vibrante numa posição diferente, de prato, obrigada, comprei. Então tem uma ordem normal de aquisição dos sons, tá? E isso, na verdade, é a fala, que é mais a questão fonética do som. Depois, a gente tem que transformar. Vai vindo ainda a fonologia, que é a organização desses sons, né? Para fazer o sentido quer, dá, ó, au, au, piu, piu, enfim. Então, tem a fonologia, que é a organização desses sons. Depois, a gente tem a morfologia, na verdade, né? Que é assim, você usar os sons para criar as palavras, né? Então, pato, mamãe, papai, quero, vovó, titio. Então, isso é a morfologia. Depois, então, tudo isso vai virando uma linguagem, já deixa de ser fala, que são sons, organização de sons, piu-piu, au-au, palavras, mamãe, titio, vovó, e vai virando uma linguagem, uma sintaxe. As ordens, nós temos que organizar a ordem das palavras numa frase. Então, isso já é linguagem. Tem a semântica, frase e enunciados inteiros. Tem a pragmática, que é tudo isso com significado dentro de um contexto. Então, a gente às vezes assiste cursos e aulas e a gente vê assim que falta um pouco de pragmática, né? Mas de onde tudo fala, 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 mas também não fala muita coisa, sabe? Então, assim, tem que ter um começo, tem que ter um meio, tem que ter um fim, tem que ter, assim, o que você está falando tem que estar contextualizado.
Então, isso já é linguagem, né? As conjugações verbais e nominais, os tempos verbais e nominais, né? Então, assim, tudo isso é muito mais do que só a fala, já é uma linguagem, que é uma coisa muito mais abrangente, tá? Então, essa é a diferença de fala e linguagem. Você quer que eu fale um pouquinho de como se desenvolve a fala? Você tem Sim, alguma coisa para me importante, para perguntar? a Se gente qualquer fazer coisa, você essa me linha. interrompe. Não, segue essa linha de raciocínio para depois a gente chegar nas sugestões do estímulo em casa. Perfeito, porque eu quero que primeiro os pais entendem, ai, meu filho tem atraso de fala. E, na verdade, atraso de fala é uma questão fonética. Então, que fonemas que essa... Viviane, isso os pais perguntam. Até que idade nós devemos esperar que a criança se apresente alguma dificuldade para daí levar até uma fono? Até que idade podemos esperar e a partir de que idade não podemos mais aguardar? Nossa, essa pergunta é muito boa e é um bico de sinuca também, mas tudo bem. Porque o que acontece? O indivíduo é um ser único, então muda muito de um para outro. Então, do mesmo jeito que um anda com 9 meses, o outro vai andar com 1 ano e o outro com 1 ano e meio. Tem quem em 1 ano e meio já está falando muitas palavrinhas, principalmente meninas, e tem quem com 3 anos ainda não fala quase nada, né? Sabe que nós Mas, tivemos um caso uma vez ah, super interessante, Viviane? Uma menininha numa sala de aula, era a mais novinha da turma. Isso ela tinha quase que 2 anos, não tinha completo ainda. Não havia completado os 2 anos, faltavam alguns meses. Ela já começou a falar frases, era a mais nova da turma. Foi um caso inédito para que a nós gente nunca na esquece, né? escola, né? Nunca, nunca esquece. Mas ela tinha irmãos mais velhos. Então, na casa, a fala era muito estimulada, né? Isso ajuda bastante, né? A estimulação. Muito, que é onde eu vou chegar depois no final de tudo, né? Mas assim, você tinha me perguntado da que idade, né? Que as mães Isso. perguntam, que idade que tem que procurar uma fone. Então, só continuando assim, é, quando eu fiz faculdade, fazem muitos anos atrás, quase 40 anos atrás, a gente aprendia que até 3 anos, 3 anos e meio, a criança deveria ter essa fala já estruturada. Hoje tem assim estudo de Harvard que mostra que até 5 anos, no máximo 5 anos e meio, essa fala tem que estar totalmente estruturada, tá? Então, por quê? Foi aumentando, vamos dizer assim, né? 3 anos e meio, 4 anos e meio, agora já está em 5 anos, 5 anos e meio. Por quê? Porque hoje tem para falar, a gente precisa do comando neurológico da fala. Então, é o que eu falo, né? Que esse desenvolvimento motor todo, ele organizou esse sistema nervoso para permitir ao homem funções mais sofisticadas. Então, tem que ter uma boa organização neurológica para ter fala e linguagem, vamos dizer assim, tá? Porque assim que a Uhum, pessoa às vezes tem um problema neurológico, uma das primeiras coisas que afeta é fala e linguagem em geral. Segunda uhum. coisa, todo o processo de alimentação, que eu vou explicar depois também, né? Que não é simplesmente ensinar uma criança a falar. Por que uns falam certo e outros demoram? Por que uns estão... Então, tem todo um desenvolvimento da alimentação nos tempos atuais, no próprio desenvolvimento do homem, né? Que foi levando a alimentação, ela foi ficando mais mole e supercalórica. Então, a boca não demanda mais a necessidade de mastigar tanto um alimento. Essas Ai, eu funções adoro orais. essa sua fala. Adoro quando você fala da importância de comer o pão seco italiano, a cenoura crua, né? Para exercitar. Isso, isso. Então, por quê? Porque toda essa ginástica que a gente faz para comer os alimentos, para se alimentar, elas preparam essa musculatura orofacial para executar bem a alimentação e a fala. Então, para as duas coisas. Na verdade, eu vou só abrir um parênteses e falar assim: me lembra depois de terminar de falar da idade, tá? Tá.
Só abrir um parênteses. A boca, ela, assim, a função mais... A boca tem várias funções. Por que que Deus criou a boca? Principalmente pela função mais primitiva, que é a função de nutrição. Como que a gente desenvolve a função de nutrição? Através de 4 funções que a gente chama de reflexo vegetativas orais. Respiração, sucção, mastigação e deglutição, que é o ato de engolir. Então, se essas funções estiverem bem organizadas, nós vamos ter uma boa boca para nutrição, uma boa nutrição. Mas a boca tem o papel também, tem a grande importância, a segunda função da boca, de comunicação. Através da mímica expressiva, né? Então, a mímica expressiva, o que quando a gente faz uma carinha de uma pessoa, se a boquinha tá para baixo é triste, se a pessoa tá boquinha, é só a boca, né? Você vê? Então, a boca tem expressiva, né? Essa função de comunicação através da mímica expressiva e da produção da voz e da articulação da palavra. Mas a boca também tem um importante papel de função morfogenética, que é manter contorno e forma das arcadas dentárias. Então, se tudo isso estiver bem desenvolvido, vai funcionar que nem um aparelho de contenção para esses dentes permanecerem nas suas posições axiais corretas. Então, a boca também tem esse equilíbrio, vamos dizer assim, das arcadas dentárias. Só que, assim, se a gente trabalhar as funções mais primitivas da boca, que é respiração, sucção, mastigação e deglutição, automaticamente as outras funções vão se adequando. Então, antes de eu entrar nisso, vamos voltar para eu não gosto de deixar uma pergunta sem resposta. É muita coisa. Idade. Depende do problema. Se uma criança falar sim, sabia que sabia, subiar, ou falar sim, sabia que sabia, subiar, já é um caso de encaminhar. Tem 3 anos? Já é para ir. Porque isso demora muito tempo para você trabalhar isso. Então, é a linguinha entre os dentes e assoviando. A língua se projetando na lateral ou anterior. Tá? Então, isso a gente chama, né? Já foi chamado de sigmatismo, já foi chamado de ceceio, hoje é chamado de uma produção interdental daquele fonema, alteração frontal daquele fonema, por exemplo, tá? Ou lateral ou frontal. Então, toda essa ginástica que a gente está fazendo, se foi bem feita, a mãe não precisa se preocupar, porque ele vai falar numa idade boa. Se ele está falando assim, o TD, nele, tinha um menininho na minha época, tinha o Banco Banespa. Aí tinha um menininho que fazia programa e falava assim, todo mundo tem que abrir poupança no Banco Banespa. Então ele punha bem a língua para fora assim, que é muito lindinho numa criança, engraçadinho, mas que fica muito desagradável num adulto. Então é de criança que a gente tem que corrigir para isso não interferir na vida dele. Que ele vai passar na vida por entrevistas orais, uma série de coisas são avaliadas, se ele tem clareza de pensamento, etc, etc. Então, é uma coisa assim que tem que servir. Então, dependendo do problema, você já encaminha logo. Se é uma criança que, por exemplo, não fala o R, em vez de falar, que nem o Cebolinha ela fala, em vez de falar careta, ela fala caeta ou caleta, até uns 4 anos, 4 anos e meio, 5 anos, pode ser que ela adquira, porque o R é um dos últimos fonemas que será adquirido. Olha, exatamente agora uma mãe super querida da Giovana, a Tayana, ela está perguntando até que idade é normal a criança trocar letras. Então, é exatamente isso que você está falando, né? Depende a letra. Na dúvida, sempre vale a pena uma avaliação fonoaudiológica, gente. Que vai servir ou para uma orientação e dizer não. Você estimula assim, 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 toma um exercício, você vai fazer assim, 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 e você retorna para eu ver depois se está tudo bem. Ou é uma alteração desse tipo que eu falei, que já representa que a língua está flácida, que a língua a musculatura lingual precisa ser preparada, que não é só ele falar assim, a não ser que com treino, por exemplo, a criança que usa chupeta e mamadeira por muito tempo, ela pode estar falando assim, porque a mamadeira, ela traz a língua para uma posição anteriorizada.
Você é a favor, contra? Que orientação você dá, Viviane, para uso de chupeta e mamadeira? Vou falar. Só que eu vou falar assim antes de cada função. Então, estão falando assim, que às vezes os avós, os tios, a criança fala assim, palê de pirulito, e todo mundo acha uma gracinha, não é? A família, ai, Uhum. que fofo, vem aqui, fala pro vovô, o que que você quer, o que que é isso? Ela falou que era um pirulito. E todo mundo, ai, que lindo! Então, claro, isso também faz parte, né? Então, É, a a gente fala tem infantilizada, né? Que ela pode se estender até para a vida adulta, né, Viviane? O isso, adulto que ainda tem a fala toda no diminutivo, toda cheia de nhenhenhé, né? Foi isso. incentivado na infância, não é isso? Exatamente. E aquilo faz tanto parte da pessoa, você entendeu? Que depois ela não consegue, não tem consciência daquilo e ela não consegue mudar o padrão, vamos dizer assim. Então, O eu acho padrão, assim, né? tem gente perguntando, ai, não consegue, em vez de falar molho, fala molho. É um dos últimos também. Gente, vai depender de tanta coisa, depende da idade, depende da letra que está trocando, depende da história da criança, depende de uma série de fatores, né? Então, uma criança de 3 anos, em vez de ela falar molho, em vez de molho, não tem problema. Uma de 5 já tem, Uhum, né? Então, por uhum. exemplo, os R's por exemplo, ela pode trocar o X pelo S e ela pode trocar o G pelo Z. Então, em vez de falar, vamos comer comida japonesa, ela fala, vamos comer comida japonesa? Porque o S vem antes do X, o S vem antes do X e o Z vem antes do J. Então, dependendo da idade, essa troca ainda tá normal. Uhum. Mas É muito dependendo da idade, comum, não. é muito comum a troca do R pelo L, né? É o que tem mais de comum, não é? É porque é a última som que a criança vai aprender. E o R vibrante, a língua tem que subir e vibrar assim, ó. E o mais próximo disso é o L, que a língua sobe, mas não vibra, que é o L, Hum, L, L, R. Então ela vai no que é mais fácil ainda para ela, entendeu? E uhum. aí, uma outra coisa que eu ia colocar assim, que você me perguntou da questão da chupeta e da mamadeira, não é isso? Uhum, Então, antes de falar da chupeta e da mamadeira, eu falei que a gente tem 4 funções. Ah, não, eu quero falar Não, vamos seguir nessa ordem, tá bom. Então, a gente tem a função de respiração, de sucção, de mastigação e deglutição. Mas, Vivi, como é que é isso na prática? O pai tá lá em casa, na quarentena, o que que ele tem que ficar atento? O que que ele tem que estimular? E o que que isso tem a ver com a fala? Então, estamos aqui para esclarecer tudo isso. Então, a respiração. O que que vocês têm que observar? Se respira pelo nariz ou pela boca. O que que é o correto? Pelo nariz, tá? Porque o nariz, ele tem uma função, gente, muito importante. Então, ele tem uma função termorreguladora. Então, o nariz tem uma função que o ar, quando passa por ele, ele filtra, aquece, umidifica. Você pode estar lá no pico do Everest, tá menos 28 graus. O ar, ele passa pelo nariz, ele passa por um turbilhonamento, ele é aquecido, né? Os pelinhos do nariz filtram a sujeira, os macro e micro-organismos, e aí ele esquenta, filtra e umidifica. E ele chega no pulmão na mesma temperatura que está lá dentro do pulmão. Sei lá, 36,5, 36, 36,5. Então, eu posso estar numa montanha gelada, que se eu estiver respirando pelo nariz, esse ar chega filtrado, aquecido e umidificado no pulmão. Pela boca, isso não acontece. Então, uhum, outra coisa, o nariz, ele é uma área de defesa do organismo, né? Então, o ar, quando ele passa pela boca, quando o indivíduo tem uma obstrução nasal por N motivos, rinite, bronquite, asma, adenoide, amígdalas hipertróficas, enfim, milhões de coisas muitos fatores podem levar a uma respiração bucal ou oral, que é como mais corretamente se fala hoje, né? Então, nesse processo todo, o nariz tem uma função que a boca não tem. Então, quando a boca, o indivíduo que respira pela boca por N fatores, ele tá assim.
Então, a A língua está postura também, posicionada. né? A cabeça projetada, né? Ele tem uma postura assim, né? O respirador bucal. Então, ombros Uhum. fletidos para frente, abdômen volumoso, boca aberta, língua no assoalho da boca. Então, vai havendo todo um desequilíbrio da face, dos dentes, até o dedão do pé, tá? Interessante. Então, Uhum. assim, além de tudo, o nariz é uma área de defesa do organismo, né? E o ar no fluxo e no refluxo que ele passa pelo nariz, ele promove um crescimento crânio-facial. Então, respirar pelo nariz é uma coisa vital. Além de tudo, para piorar ainda mais, se o indivíduo respira pela boca, tem muitos estudos de respiradores bucais. Então, por exemplo, uma vez eu fui num congresso dar uma aula e estava lá dando aula também o Dr. Paulo Pontes, otorrino, né? Que foi muito tempo titular lá da Escola Paulista de Medicina. E ele falou na época, né? Que tinha. Hoje tem vários estudos, mas na época ele falou que tinha um estudo que eles estavam publicando enorme, de uma porcentagem enorme de respiradores bucais, e que 85% desses pacientes respiradores bucais tinham algum tipo de dificuldade de aprendizagem. Que está provada a relação da respiração com uma boa oxigenação, com atenção, com concentração. Não só Então, aprendizagem, dificuldade com a fala, como um todo. como Dificuldade como um todo. aprendizagem da escolar, Uhum, vamos dizer assim, né? Que ele quis uhum. se referir nesse trabalho. E outra coisa, o respirador oral, ele tem problemas muitas vezes até comportamentais, ansiedade, irritação, impulsividade. Ou pode dar obesidade, porque ele come, mas ele não pode mastigar muito tempo o alimento, porque ele tem que logo abrir a boca para respirar. Então ele come e vai mastiga pouco e vai engolindo com a ajuda de líquido. Então dilata o estômago, pode dar obesidade. Ou ele tem magreza, porque não tem prazer de comer, porque ele come, tem que toda hora abrir a boca para respirar, ele evita. Então, a Uhum. primeira coisa que os pais têm que observar, como que está a respiração de seus filhos. Nossa, eu não tinha reparado, eu tô vendo que meu filho fica muito de boca aberta. Otorrino. Tem que levar no otorrino para uma avaliação. Então, é a Uhum. primeira coisa. Independente da idade. Independente da idade. E hoje nós vivemos, estamos falando de um colégio aqui em São Paulo, somos profissionais aqui em São Paulo, e hoje é muita poluição. Hoje menos, porque teve, né, o Covid, todo mundo ficou em casa, o ar ficou mais puro, mas em geral, o nível de pessoas alérgicas hoje é imenso, gente. É imenso. Todo mundo É. tem rinite, bronquite e todos os ites da vida, né? Dermatites e todos os ites. Não só Então, alergia pelo ar, como pelos alimentos também, né? Consumidos. exatamente. Então, a primeira coisa que o pai tem que observar, quer que o filho fale bem? Observe a respiração. E você já vai estar cuidando da aprendizagem dessa criança. Porque ele vai ter uma boa Olha só. oxigenação se ele respirar pelo nariz, ele vai ser atento e concentrado, ele não vai ser dispersivo. Muito bem. Segunda função é a sucção, que é o que você me perguntou. A Uhum. sucção, gente, ela tem um papel assim. É a função oral mais primitiva no ser humano, porque o bebê já suga na vida intrauterina. Muitas vezes ele O suga dedinho. o dedinho, ele já pratica a sucção na vida uterina. Quando ele nasce com esse reflexo de sucção bem desenvolvido, né? E ele vai para o Uhum. peito, ninguém ensina essa criança a sugar. Ao contrário, você põe, ele nasce com um reflexo de procura, que tudo que encosta ele vira buscando, né, essa sucção. Você Uhum. encosta ele aqui, ele está sugando o teu queixo, não é assim, o bebê? Tudo ele É. quer sugar. Você está dando banho nele, a mãozinha está aqui, ele já está buscando para sugar seu dedo. Então a sucção, ela nasce, é a função mais primitiva, é um reflexo que já nasce com a criança. Que se a criança nasce prematura e perde a sucção, ela tem que fazer fono para ela reaprender a sugar e poder mamar no peito da mãe. A sucção, ela tem um papel muito importante também, porque quando o neném nasce, ele tem esse queixinho, a mandíbula muito pouco desenvolvida, é um queixinho lá para trás, só parece o nariz, é um queixo de passarinho, um perfil de passarinho.
que tem o narizinho, o queixo tá lá atrás, né? Uhum. E esse trabalho de ordenha no peito da mãe, que não tem nada que substitua a amamentação materna, assim, em termos de qualidade de estímulo, esse trabalho de ordenha no peito da mãe, a mandíbula faz esse tipo de movimento, né, para frente e para trás, póstero anterior, e cresce o perfil, a mandíbula, e até 2 anos de idade, esse perfil do nariz com queixo, ele tá normal se a criança mamou bem. E o que, que a gente Uhum. vê hoje? Muita gente indo no ortodontista, no ortopedista funcional dos maxilares, procurando odontopediatra, porque tem o queixinho muito para trás, o que dá a impressão que isso que está muito para frente, e aí o aparelho vai fazer na boca o que a natureza não fez, né? Então a Uhum. sucção tem esse importante papel também. Então é importante sugar? Muito. A sucção leva o bebê a uma satisfação emocional. Então, assim, não adianta você dá a mamadeira. Agora sim, o ideal é o peito. Acabou o peito, acabou o leite, ou não pôde amamentar, uma mamadeira ortodôntica, com bico ortodôntico, a melhor que tem é da Nuke. Eu não ganho nada da Nuke, é porque é uma constatação. É a melhor que tem. Ela tem diferentes materiais. Então, por exemplo, tem o bico de látex, que é indicado para criança que já tem dente, porque o látex você morde e ele não rasga. Pança. Tem o de Uhum. silicone que todo mundo adora, porque é transparentinho, é limpo, você ferve, não fica melecado. Só que o de silicone não é indicado para quem já tem dente, porque você pode morder e arrancar um pedaço. Uhum. Então, assim, não pode peito, vai para mamadeira. Chupeta é bom? É. Deixa eu só Mas a falar um pouquinho mamadeira da até, mamadeira. até que dá. Até que idade, outra coisa, não é aquela mamadeira que tem um rombo. Então, a mamadeira da Nuke, ela já vem com furo. Ela vem com furo para água, vem com furo Uhum. para leite, vem com furo para papa. Então, se a criança não suga com muita força, o leite não sai do bico da Nuke. Então, as avós, em geral, o que elas fazem? Elas ficam com pena que a criança tem que Corta. sugar muito, fica muito suada, fica muito cansada, vai lá, corta. Ah, e agora em 2 minutos tomar mamadeira. Então, ela está saciada na parte gástrica, mas ela não está saciada em termos de função, que Não, ela tinha que não ter exercitou, né? A sugado para sucção. se sentir emocionalmente satisfeita através da sucção, exatamente. Hum, Então, que lindo. pode dar chupeta? Pode dar chupeta. Chupeta, quando o bebê é pequeno, ele tem cólica. Lembro, meu pediatra mandava molhar na funchicória, chupeta. Põe na boca, se bem que meu filho, eu tinha as melhores do mundo, porque eu morei um tempo fora do Brasil, né? Meu marido é médico, ganhou uma bolsa, a gente morou lá na França. E quando eu voltei, eu ainda não tinha filho, eu falei, um dia eu vou ter, eu vou levar, não tinha chupeta da Nuke ainda aqui, nem bico de mamadeira eu trouxe, mas ele nunca quis aceitar a chupeta. Mas tudo bem, eles recomendam olhar, só que não é bom a criança com 5 anos de idade chupar chupeta, gente. Por que será que Deus põe dente na boca da criança? É para ela chega, já foi o estímulo de sucção que era necessário para tudo, e agora ela precisa de mastigação, que é a função seguinte. Uhum. Então, Uhum. mastigar o quê? Tem que começar, né? Vai de pequenininho, você já dá uma carne tipo músculo dura na sopa, ela chupa, ela gosta daquilo, aquilo não sai pedacinho porque é duro, e ela já vai, e você vai dando um pão de queijo, você Uhum. precisa muito esse estímulo de mastigação. Por quê? Porque essa mastigação, se ela for evoluindo nessa mastigação até ela ter todos os. Começa, aos 3 anos, ela já tem todos os dentes na boca. Todos. Então, se erupcionados já, né? Começa antes, vai nascendo e ela vai trocando os dentinhos até que chega a partir de 6 meses, começa a erupcionar os dentes, até que por volta de 3 anos ela já tem todos os dentes erupcionados na boca. Aí a gente tem que caprichar nessa alimentação, porque se você dar tudo batido, moído, liquidificado, centrifugado, a hora que você dá uma coisa sólida, ela cospe. É. Eu tenho caso na escola de criança que tem 4 anos, ela não pode ter um pedacinho de carne na sopa que ela tem a Tem ânsia. sensação da ânsia de vômito, né? Porque Exatamente. está habituada a comer tudo processado. E é Exatamente. um baita sofrimento para a família e para a criança, né? Que não consegue se Muito. alimentar bem.
Exatamente. Então, se os pais não querem passar por isso, e eu digo em relação às mães, porque eu também sou mãe, né? Você falou aí do Yuri para falar para todo mundo, o Yuri Gorfin, que é meu filho, ele é médico, nem sei onde ele arrumou tempo, está fazendo residência para cirurgia geral para prestigiar essa live. Então, eu fiquei até emocionada quando você falou. E só fez elogios aqui para a fonoaudióloga. Aqui em casa é todo mundo da área da saúde. Graças a Deus, e todo mundo louco pelo que faz, graças a Deus. Então, assim, quando você como mãe, eu falo que a gente fica muito neurótico com a questão alimentar do filho. A gente nasce assim, como a gente nutre o filho com o peito, depois que ele sai do peito, ainda é uma neura pra gente, mãe. A gente quer ver eles bem alimentados, bem nutridos. Só quem é mãe que sabe, é uma loucura, né? Então, a gente tem que saber que tipo de alimentação dá. Então, uma alimentação dura, seca, fibrosa, não é uma alimentação mole, supercalórica, né? Porque, como eu falei, no desenvolvimento do homem, assim, o homem descobriu primeiro, o homem descobriu o fogo, passou a cozinhar os alimentos. Aí ele desenvolveu instrumentos, né, de corte, moenda, para picar o grão, para ir tornando aquilo de uma forma comestível mais fácil. E isso com a industrialização e com essa alimentação atual, que é o danoninho que vale por um bifinho, é o hambúrguer que vale por uma bisteca, ou por uma picanha grossa que ele tem que mastigar, então é uma coisa toda mole e supercalórica, essa demanda mastigatória diminuiu muito. Então as crianças hoje não mastigam. E se mastiga, você dá um bife, ela mastiga, 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 mastiga e cospe. Por quê? Porque a gente tem um reflexo de deglutição que a gente só deglute se o alimento estiver bem liquefeito. E uma carne que não está bem triturada e aquele bolo alimentar ficou bem mole, né? Não desce, é que nem um comprimido. O que você tem que fazer? Jogar com água ou cuspir. Então, quando você vai oferecendo alimento duro, alimento seco, alimento fibroso, o que acontece? Você vai permitindo que essa ginástica aconteça e vai ter um bom desenvolvimento dos dentes e do terço médio e inferior da face, que é maxila e mandíbula. Então, só vai ter espaço para os dentes permanentes. Olha só, gente, os dentes de leite, eles são pequenininhos e branquinhos, são brancos, por isso que chama dente de leite. O dente permanente é mais amarelo, é normal. E ele é grande. Esse dente aqui nasceu na minha boca com 6 anos. Que era muito desproporcional, que ainda sou baixinha, pequena. Eu era muito, né, mignon, como diziam. Então, nasceu esse dente aqui. Só que para esses dentes nascerem, o que eu tenho que ter? Espaço na boca. Eu tenho que ganhar milímetros na arcada superior e inferior, umas 12 milímetros em cima, sei lá, de 7 a 9 embaixo, para caber esse dentão. E como é que ganha esse espaço? Comendo coisa dura, seca e fibrosa, tem um crescimento transversal do terço médio inferior da face. Então, cresce o osso assim, vai caber o dente. Então, a gente pensa assim, mas e daí que não come? Não é só não come porque a mãe fica preocupado porque não está nutrido. Não é só isso, é muito mais do que isso. Agora, essa mastigação bem desenvolvida, com alimento duro, seco, fibroso, e esse treino todo sendo muito bem feito, muito difícil a criança ter um problema ortodôntico, ortopédico, funcional e precisar de um aparelho. Pode ser um problema hereditário, aí vai precisar, tudo bem. Mas não funcional. O que a gente vê hoje é muita gente com problema funcional. Agora, já falamos, respiração, sucção, mastigação. O que faltou? A função de deglutição, que é o ato de engolir. Deixa eu só te falar que nós temos 5 minutinhos. Dá tempo de e falar eu acredito que tem tanta coisa para falar que se você topar, em agosto nós precisamos fazer uma outra live com você. Vamos fazer, porque é muita coisa, né? E continua, pode. E eu estou vendo aí mães chegando, a Alessandra, que está sempre com a gente. Mas depois vai ficar gravada Dani Celone. Também, né? Vai ficar gravada, mas eu acho que tem muita coisa para ser falada, muito interessante, porque é toda uma reorganização, né, Viviane? Mas você ia falar da quinta. Então, assim, você tem da quarta um minutinho.
Não, um minutinho não. Você falou que eu tenho 5. Não diminui meu tempo. Agora é 4. Tá, então vamos Para lá. a gente se despedir. Você tem que me dar esse minuto que você me tirou. Tá, eu dou. O Instagram não dá, eu te dou todo o tempo Não, do tô mundo, mas o brincando. Instagram vai nos derrubar. Então vamos lá. A última função é a mastigação. Tem um ponto correto que a gente encosta a língua quando a gente engole, que é o quê? No céu da boca. E não aqui. E nem assim. Então, todas essas funções bem amadurecidas vão levar a uma boa deglutição. E toda essa deglutição estando em ordem também, toda essa ginástica para comer, vão preparar os pontos da fala. Então, por exemplo, quando eu apreendo o alimento com os lábios, eu preparo o ponto do PBM. Quando eu mastigo o alimento e antes de engolir, eu sugo, a minha língua encosta aqui, no ponto do CZ. Aí eu vou engolir, a minha língua encosta no céu da boca, que é o ponto do TDLNERE. Aí a língua vai fazer um movimento ondulatório para levar o bolo alimentar para trás, que é o movimento do XG. Aí ela cola nas laterais para não cair alimento, que é o movimento do lhenhe. E quando está passando já lá atrás, ele passa no mesmo ponto dos fonemas que, ge, re. Então, toda essa ginástica que eu uso na minha alimentação prepara o ponto de todos os fonemas. Não é que deu tempo de eu falar tudo? Deu tempo de você falar tudo, e é tudo uma engrenagem linda isso, né? Você falando, a gente começa a visualizar essa engrenagem muito lindo. Viviane, olha, bater papo com você é o que eu falo. A gente fica horas, horas e horas. Vamos marcar, eu estou vendo aqui algumas pessoas pedindo para você voltar. Vamos marcar, nós temos agora lives agendadas até o final do mês. Eu vejo que você tem nos acompanhado. A próxima vai ser novamente com o doutor Henrique, porque as mães pediram, ele está voltando. E quem vai conversar com ele na sexta-feira é a Rosângela Rassegawa. Ele vai falar sobre criança, família, escola e sociedade. Então, Vivi, querida, muito, muito obrigada. Você contribuiu bastante, como sempre você contribui com as professoras na escola, com os pais. Vamos nos falar para nós agendarmos uma outra. Um beijo enorme no seu coração. Quem está aí nos acompanhando, continue nos acompanhando, acessem no YouTube, o nosso canal no YouTube, nos sigam no Instagram, no Facebook, que a live vai ficar gravada para quem quiser assistir depois, tá bom? Olha, eu deixo aqui meu abraço. Muito, muito obrigada. Deixo o meu abraço para você, para os pais da Evolve, para o doutor Henrique, para todos que assistiram. E um abraço virtual bem apertado. Bem apertado, gostoso. Um beijo, querida. Tchau, tchau.